O processo de Kissorowski é um método de cultura de cristais usado para a produção industrial de monocristais de uma diversidade de materiais cristalinos para os quais se pretende elevar a pureza e obter cristais isentos de defeitos. Esse processo é utilizado na produção de materiais semicondutores, como silício, germânio e arseneto de galho, de alguns metais como prata, ouro, paládio e platina. Além disso, diversos sais e gemas sintéticas. O nome do processo é uma honra ao cientista polaco Jan Kissorowski, que descobriu o método em 1916, quando estudava a velocidade de cristalização de alguns metais. O processo foi aperfeiçoado para a obtenção de cristais de silício por Gordon Thiel e Ernie Boehle, em 1952. O processo baseia-se no seguinte mecanismo. Tendo-se um volume de um elemento em estado líquido, através da fusão do mesmo, encostamos um pedaço de sólido monocristalino do elemento ao líquido, com a temperatura na interface sólido-líquido sendo a difusão do elemento e uma temperatura menor no interior do sólido. Podemos crescer o cristal pela solidificação gradual da fase líquida, se o deslocamento de temperatura for gradual e bem controlado. Teremos uma solidificação na interface com os átomos seguindo o mesmo arranjo atômico do cristal original, chamado de semente. Ou seja, funde-se uma certa quantidade de silício, inicialmente policristalina, exportada por cadinho de quartzo ultrapuro, num reator com aquecimento resistivo ou indutivo. Em seguida, encosta-se uma semente de silício de diâmetro pequeno e de orientação cristalográfica específica, presa a uma haste. O contato da semente com a superfície do líquido resfria esta, começando o processo de cristalização, seguindo a mesma orientação da semente. Para continuar o processo de forma contínua e uniforme, executam-se movimentos rotacionais tanto na semente como no cadinho, porém em sentidos contrários. Isso prossegue até que o líquido se solidifique, com a formação de um tarugo de diâmetro controlado. O tamanho do diâmetro depende inversamente da velocidade do puxamento vertical da haste com a semente. Impurezas presentes no líquido fundido serão incorporadas no cristal durante a solidificação do material. Normalmente, deseja-se uma dada quantidade de impurezas dopantes no cristal. Assim, deve-se adicionar uma certa quantidade desta impureza no cadinho, junto ao silício, antes da sua fusão. O processo de fusão zonal flutuante inicia-se com a usinagem de uma peça de silício policristalino nas dimensões aproximadas do tarugo monocristalino final desejado. Conecta-se então uma semente de silício monocristalino em uma das extremidades do tarugo. O conjunto é depois montado num sistema, onde se tem uma espira de RF, passando a semente pela mesma. Ao ligar-se a fonte de sinal RF, ocorre a indução de corrente elétrica no sólido de silício policristalino, fundindo-o localmente. Puxando-se o tarugo para baixo pela semente, ocorre um deslocamento da região fundida no sólido, ou seja, haverá uma solidificação do silício na interface inferior com a cristalização do silício, seguindo a orientação da semente, e uma fusão do tarugo na interface superior da região fundida. É utilizada uma força de levitação magnética, que mantém o silício fundido no local, sem que ele escorra pelas laterais do tarugo. Neste caso, temos uma corrente elétrica induzida no silício, e com movimento circular contínuo, mantendo os átomos em coesão em torno desta nuvem eletrônica. Uma das principais características deste método é a ausência de fontes de dissolução de oxigênio e de carbono no silício fundido. Isto se deve ao fato que o silício líquido não tem contato com o cadinho de quartzo, e por não termos resistências e suporte de grafites aquecidos. Há um deslocamento de impurezas para a região da parte superior do tarugo. Basta descartar esta parte final, onde se concentram muitas impurezas. O processo de floating zone produz material de silício monocristalino de maior pureza que o processo de Kissorowski. Como a resistividade do material está diretamente relacionada com o inverso do nível de dopagem, obtém-se uma alta resistividade com o processo de floating zone. A obtenção de dopagem de silício, no caso de floating zone, pode ser feita de duas formas. Injetando um dado fluxo de gás que contém um dopante dentro do reator que inclui toda a montagem. Desta forma, teremos uma certa incorporação e diluição deste elemento na parte fundida de silício, ou por reação nuclear, com bombardeamento de nêutrons. Nos últimos anos, a tendência para obter equipamentos melhores foi apostar na diminuição dos componentes. Para a realização dessa tarefa, surge a utilização do grafeno, uma forma pura de carbono.
Enquanto o silício suporta no máximo frequências entre 4 a 5 GHz, esse valor pode passar dos 500 GHz, caso o material utilizado seja o grafeno, devido às particularidades do material. O que torna o material especial é a estrutura hexagonal com que seus átomos individuais estão distribuídos, que gera uma folha plana que, se enroladas, geram nanotubos de carbono. Como o grafeno é um material extremamente fino e que permite que cargas elétricas fluam com facilidade, este material se mostra como uma alternativa ao silício, na construção de transistores ainda mais eficientes. O maior desafio enfrentado pelos desenvolvedores que apostam na nova tecnologia é conseguir tornar viável o processo de fabricação em larga escala. Entre os dois métodos apresentados, temos que o processo Floating Zone é um processo mais caro e resulta em material mais puro. Para a produção de circuitos integrados, o nível de pureza das lâminas produzidas pela técnica Swarovski é apropriado, sendo que, inclusive, é preferível usar lâminas tipo Swarovski. Esta preferência deve-se a certos benefícios que a alta concentração de oxigênio pode oferecer,